Falando do Trump aqui, pessoal, ele impôs pela primeira vez em seu segundo mandato sanções à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. Vamos entender como que isso pode demarcar um divisor de águas nas tentativas de Trump ali finalmente achar uma solução possível para o principal conflito que segue chamejando aí mundo afora, né? Melhor chamarmos nesse momento aqui o Luca Bassani, nosso repórter Luca Bassani, ao vivaço conosco, com todas as informações. Luca, qual foi a dimensão, o patamar das sanções e também por que o governo Trump imagina que as sanções, tal qual elas estão sendo impostas agora, pode ter um resultado diferente das sanções que já foram impostas contra a Rússia em vários momentos nos últimos anos? Bom dia a você, Marinho, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Essa é uma pergunta que é feita também pelos europeus, considerando que no governo Biden muitas sanções foram aplicadas à Rússia e parecem não ter surtido efeito em impedir com que Vladimir Putin continuasse a sua empreitada de anexação do território ucraniano. Mas é algo inédito para o segundo mandato de Donald Trump, afinal ele sempre tentou essa abordagem diplomática, se encontrou com Putin no Alasca, tinha planos para se encontrar em Budapeste, planos esses que foram suspensos por hora, mas decidiu, através do seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciar o primeiro pacote de sanções contra duas principais petrolíferas da Rússia, a Lukoil, a Rosneft e todas as suas subsidiárias. A gente não pode esquecer que a Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo, gás natural, portanto, esse setor ele é fundamental internamente e isso pode colocar uma pressão sobre o governo da Rússia, mas muito pouco provável que surta algum efeito inicialmente. A própria porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que a Rússia já tem uma espécie de arcabouço sólido de imunização contra as diferentes sanções estrangeiras, sanções ocidentais, e que isso é contraproducente a qualquer tentativa diplomática de se resolver a guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o secretário, o antigo presidente russo, né, Dmitry Medvedev, agora um dos vice-presidentes do Conselho de Segurança Nacional, foi muito mais agressivo. Inclusive, anotei aqui as aspas para a gente ver como ele ocupa essa posição de falar aquilo que, às vezes, Putin ou Lavrov querem falar, mas que não fazem por conta da boa diplomacia. Medvedev disse, abro aspas, os Estados Unidos são nosso inimigo e o seu falastrão pacificador agora entrou de vez no caminho de guerra contra a Rússia. Fecha aspas. Então, realmente, para Dmitry Medvedev e para a parcela do governo russo, essa poderia ser interpretada como uma declaração de guerra. Ele, nesse discurso, também citou a possibilidade do envio dos Tomahawks, né, os mísseis dos Estados Unidos, que a Ucrânia tanto quer para se proteger. Enfim, a gente vê que aquele clima de bromance que nós falávamos, né, entre Putin e Donald Trump desde o Alasca foi por água abaixo e agora sanções e o recrudescimento da guerra são mais do que evidentes. Meus amigos, o Trump está com a cabeça, né? Ou a paz é estabelecida agora ou mais dor econômica virá mais adiante, né? E não vai demorar, ao que tudo indica, os oligarcas ali mancomunados com o Kremlin que o digam. De qualquer forma, Luca Bassani, obrigado demais aqui, sempre agregando e muito. Bom trabalho. Breve comentário aqui da nossa bancada, vamos dissecar esse próximo movimento aqui, como que isso impacta o tabuleiro geopolítico. Trump que segue, enfim, acabou perdendo para Maria Corina Machado, Nobel da Paz. Eu não tenho dúvida que ele dorme todo santo dia pensando, eu preciso resolver o leste europeu para agora sim, aí vai ficar impossível eu não ser consagrado. Se rolar, aí realmente não tem como. Mas, de qualquer forma, analisando particularmente esse caso aqui, vamos com Diego Tavares, doutora Priscila Silveira, vamos com o Diego brevemente e a gente segue adiante. É isso aí, Marinho. Trump não desistiu definitivamente de ganhar durante sua carreira um prêmio Nobel da Paz. Esse engajamento dele em resolver esse conflito entre Rússia e Ucrânia é a prova cabal disso. Enfim, alguns analistas afirmaram que depois de ser derrotado na corrida por Maria Corina Machado, Trump arrefeceria as suas atividades em relação a alguns desses conflitos, mas parece que não. Parece que realmente ele segue nessa corrida e, de fato, a presença dos Estados Unidos como balizador desse conflito vai ser efetiva. É inegável que quando a maior potência militar do mundo se envolve nas negociações sobre uma guerra, essa pressão ela é muito forte, essa pressão ela é muito
considerada pelos chefes de Estado que se encontram no contexto do conflito. Então, Donald Trump deve manter essas sanções, escalar ainda mais a sua pressão sobre o Kremlin, e o resultado, uma hora deve aparecer, né? Não há país no mundo que consiga sobreviver, que consiga manter a sua economia ativa, que consiga ter as suas atividades em dia sob tantas sanções. A própria Venezuela, Cuba são prova disso. São países que acabaram adentrando a miséria, não só em razão da baixa qualidade de seus governos, mas também pela pressão de grandes potências como os Estados Unidos. Moscou segue rangendo os dentes ali com todos os embargos e as sanções, mas é impressionante essa aparente resiliência contra as sanções, porque a Rússia virou sinônimo de sanções há muito, muito tempo. Eu vou te perguntar aqui, David Tasso, porque o bulldog britânico Winston Churchill já dizia, lá quando ele tinha que lidar com Stalin desde os anos 40, ele dizia que a Rússia é uma charada envelopada num mistério dentro de um enigma. Ou seja, é dificílimo decifrar qual é da Rússia, mas eles seguem dando sinais de resiliência mesmo diante dessas sanções, né? Mas aí gera impactos aqui no Brasil, né? Porque quem está nos acompanhando deve estar realmente se perguntando, tá, mas o que tem a ver com a gente? O petróleo subiu 5% em todo o mundo. O barril do Brent, de acordo com a Reuters, já subiu aqui cerca de 5%. A gente trouxe a informação no começo dessa semana que a Petrobras tinha baixado quase 5% em relação à gasolina, né, com uma queda que seria estimada, porque muitas vezes a pessoa nem vê isso no posto quando vai abastecer, em torno de 10 centavos. Agora a gente vendo, então, por conta dessa medida, o barril do petróleo subindo de novo. Com certeza, então, vai empatar ali, e isso se não escalar ainda mais o preço do petróleo em todo o mundo, e com isso reflexos aqui no Brasil.